Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 30 de junho de 2025. E na noite de hoje, nós estamos encerrando o nosso painel espírita sobre dependência química. E nós recebemos hoje a nossa irmã Deusa Nogueira, trabalhadora, né, do Centro Espírita Leon Denis, para conversar conosco sobre Evangelho e Espiritualidade, prevenção e combate à dependência química. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, eu vou ler uma pequena página do livro Novas Mensagens, psicografia de Clayton Levi pelo Espírito Sheila. E a lição que é de hoje é o Em Ação, tem o título Em Ação, que diz assim: aprendamos a traduzir caridade em atos, a fim de colaborarmos na edificação de um mundo melhor. O estudo ilumina, a fé fortalece, mas só a ação é capaz de construir. Recolhemos as lições do Evangelho e nos coloquemos sob a inspiração do mais alto, mas não nos esqueçamos de estender as mãos para o trabalho do bem. Todos reunimos potencialidades superiores, à espera de que nossa vontade as coloque em movimento. Iniciemos hoje a edificação do bem, de forma definitiva, os domínios de nossa consciência e no santuário de nosso coração. Então, vamos rogar a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie, para que todos nós possamos, Senhor, crescer, para que todos nós possamos finalmente adotar os ensinos de Jesus, colocá-los em prática e assim buscarmos melhorarmos, né, a nossa moral, evoluirmos, porque esse é o trabalho que todos nós temos que ter. Jesus é o nosso guia e modelo, então que possamos seguir o Mestre, que possamos atender aos seus ensinamentos, para que assim essa seara que é tão grande, que tem tão poucos trabalhadores, possa realmente realizar um trabalho que venha ajudar a muitos que necessitam, e são muitos hoje. Assim te pedimos, ó Pai, que abençoe a nossa irmã Deusa, o seu trabalho, o seu lar, e que ela possa estar sempre junto a nós, nos ajudando a compreender essa doutrina que o Senhor nos oferece como misericórdia. Assim, envolvidos pelas bênçãos que vêm do alto, te pedimos, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Minha amiga Deusa, você tem até 7h30 para fazer as suas considerações. Que o Senhor te abençoe e continue a abençoar todos nós. Bem, meus irmãos, que o Senhor Jesus possa nos envolver, que todos possam receber o abraço do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que é o braço do Centro Espírita Leon Denis aqui na Tijuca, né? Onde nós estamos militando, e que a gente possa, dentro de um tema tão delicado, né? Envolvendo tantas questões, que a gente possa se sentir amparado. Bem, a gente começa trazendo, né, o conceito espírita, que não é diferente do conceito da ciência, né? A dependência é uma doença. Só que na visão espírita, nós não olhamos a dependência química, ou a gente lida muito com dependências. Porque quando a gente fala dependência química, quase sempre eu sei que vocês já tiveram outros estudos, né? E a gente às vezes se julga fora. A gente não acha que tomar aquele cafezinho na hora certa é uma dependência, que tomar determinado tipo de chá para dormir é uma dependência, né? A gente não olha determinados alimentos ou determinados condimentos em que a gente vai justificando como dependência, né? As nossas compulsões alimentares, as nossas compulsões em termos de compras, né? Tudo isso, a fase, a base é uma só. E aí a psicologia vem falando daquela criança ferida que procura compensar. Agora mesmo, a gente estava acabando o trabalho da postura lá no Teresa d'Ávila,
E aí nós saímos com o marido para visitar uma amiga que estava aqui na Clínica São Vítor, né? Com uma suspeita, ou pneumonia, ou Covid, ou influenza, né? Então ela estava com uma questão respiratória séria, questão circulatória também. E aí, nós, antes de vir para cá, a gente passou no Hortifruti e comprou um pãozinho. Um pãozinho quente para comer um pãozinho quente com chocolate mais tarde. Essa compensação é uma compensação química, que eu gosto de doce. Então, a gente, não se considerando fora, fica muito mais fácil a gente trabalhar, né? Se trabalhar e ajudar. Então, a doutrina espírita vem dizendo, traduzindo, a dependência química, qualquer dependência, como uma questão, uma doença, mas que tem como base nós, espíritos imortais, tem uma base espiritual. E quando se fala em base espiritual, a gente não está falando do obsessor, não. A gente está falando do nosso mecanismo vivencial, né? Da nossa questão em termos de entendimento de nós mesmos, em termos de entendimento da nossa própria vida e da nossa própria condição enquanto espíritos. E aí, vamos lá, trazendo alguns fundamentos da doutrina espírita. Questão 132. Quando, é muito conhecida, né? Quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E essa questão, ela chega para nós, espíritas, também, porque a gente sabe de cor. O Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer-nos progredir. Aham. Mas a partir daí, como é que eu observo os mecanismos de progresso na minha vida? A começar pelo próprio corpo que eu estou usando. Como é a minha relação com o meu próprio corpo? E aí vamos olhar saúde, doença, vamos olhar as questões morfológicas, né? Vamos olhar os contatos que eu consigo ter através do meu corpo físico, como é que isso funciona? Eu consigo ter a visão do corpo e toda a minha vida material como instrumento ou eu entendo como finalidade? E muitas vezes, mesmo tendo o rótulo, né, de espírita, tendo a doutrina espírita como ponto de referência na minha vida, mas eu ainda tenho uma visão materialista acerca de mim mesma, acerca do mundo, acerca da vida. A gente fica pensando assim, por exemplo, né? Eu estava pretendendo comprar uma máquina nova, né? Um computador novo, lá para outubro, quando vai mudar tudo, eu estava procrastinando. Mas pelo que aconteceu ainda há pouco, eu vou ter que talvez tomar outra providência, né? Outra providência. E aí, você vai começar, vou ter que mexer em dinheiro. Olha que coisa séria. Tem que mexer em dinheiro, né? E aí, nessa hora que começa a nossa autoavaliação. O que que me chateia? Por que que me chateia? É por uma visão espiritual superior ou é por uma visão materialista? Eu vou perder o próprio corpo, né? Todos nós vamos perder. Como é que fica quando eu perco um objeto? Quando eu perco dinheiro? Como é que eu fico isso? Quando tenho uma visão da saúde, tudo isso, gente, entra no cômputo, né, da dependência. E aí vem assim: o que é que eu faço para compensar isso? O que é que eu faço? Qual é a compensação que eu ofereço? E aí eles falam lindamente da criança ferida, né? Não é minha área, não, mas eu adoro ler sobre isso. A criança ferida. A criança é ferida em que situação? Naquele momento em que há uma contradição. Naquele momento em que as coisas não acontecem exatamente como eu imaginei. Por que eu quero que aconteça do meu jeito? Pelo meu orgulho.
Eu acho que eu tenho protagonismo, não é só da minha vida, não, é da vida como um todo. E aí eu fujo, eu acabo criando processos de infelicidade, uma infelicidade patológica, e eu começo a buscar compensação. Ou eu preciso dormir muito, é uma outra questão, né? E aí eu crio expedientes para, como eu falo, dormir bem, mas na verdade é dormir mais do que eu preciso, né? Ou eu começo a comer muito, ou eu começo a buscar aquela série de elementos, né? Aquela série de substâncias que vão me dar um reconforto, um estado de relaxamento, um estado de liberação, um estado de desprendimento, quem sabe até um estado de esquecimento. Então a gente começa com esses fundamentos. Entender por que eu reencarnei? Para que eu reencarnei? Quais são os elementos que a vida está me dando? Existe acaso? Existe uso indevido do meu livre-arbítrio? E o que as situações da minha vida têm a me ensinar? E aí a gente começa, né, a pensar um pouco nas dependências que eu crio, porque há um grande desafio de eu me considerar filha de Deus. De eu perceber quando Jesus falou que o Pai é nosso. O Pai é nosso. Se o Pai é nosso, todos são meus irmãos. E aí a gente tem em Francisco, né, uma vivência genial disso, né? Ele considerava tão integrado que tem o irmão Sol, o irmão Lua, a irmã Terra, o irmão Peixe, né? O irmão Lobo, o Lobo de Gúbio, que estava lá fazendo aquele estrago todo, e ele vai e com o sentimento de fraternidade ele conversa com o lobo, faz um trato com o lobo, e a partir daí as coisas começam a caminhar. Então, amigos, a gente vai estudando, vai entendendo, e aí a gente vê os pontos em que a gente chega, porque assim, quando a gente se sente irmão, quando a gente se sente igual, a gente não olha assim, aquele jovem ou aquela pessoa, né? Até a crítica mesmo, né? Puxa, mas o fulano já tão velho e fumando maconha, e usando cocaína, e usando isso, aquilo outro. Quando a gente trabalha esse sentimento do Pai Nosso, esse sentimento de igualdade, esse sentimento é, é, de, de igualdade mesmo, né? De fraternidade, as questões não nos chocarão tanto. E aí eu vou entender. O outro é um doente químico, na dependência química, assim como eu sou uma doente, e aí eu começo logo a descobrir o docinho que eu gosto tanto, né? O chazinho que eu gosto tanto. O recurso que eu uso, que uma das características da dependência deve ter passado aí ao longo desse seminário, né? É uma compensação. E aí eu justifico muitas vezes, disfarço a minha compensação, né? O almoço de domingo, a sobremesa daquele dia, e eu começo a criar expedientes para justificar aquilo que eu considero uma necessidade, mas que no fundo é um rateio, né? É uma compensação mesmo, não queria repetir a palavra, mas é isso, uma compensação psíquica, só que a dor não é uma dor emocional rápida, né? É uma dor espiritual que muitas vezes não começou agora. Não começou agora. As terapias, quase sempre, elas vão até o berço. Algumas vão até a vida intrauterina, mas a gente não começou no momento da fecundação,
do óvulo para o espermatozoide. A nossa história é bem antiga. A nossa relação com a divindade, com Deus, é muito antiga e muito conturbada. A gente, muitas vezes, ao longo do tempo, a gente acreditou que se fizesse tudo direitinho, Deus faria tudo do jeito que a gente quer. E aí nós começamos a viver aquilo que Joana de Ângeles nos fala, que é a síndrome da criança mimada. No momento em que as coisas não são do meu jeito, eu também não faço. Eu também não rezo. E aí eu vou buscar o quê? Aquilo que é proibido. E eu só busco o que é proibido, aquilo que eu sei que não é útil, aquilo que eu sei que não é belo, aquilo que eu sei que não é justo, aquilo que eu sei que não vai me fazer bem, no momento em que há uma contrariedade. É isso que os técnicos chamam de gatilho, né? Há um gatilho que leva a fazer. E aí esse gatilho vai ser muitas vezes encarado por mim como justificativa para fazer aquilo. E aí a gente tinha lá no PowerPoint, né, um primeiro momento, que é a questão familiar. Então, todos nós temos uma família. E aí, dentro da família, quais são os exemplos que nos marcaram? Muito interessante, né? Muitas vezes, meus amigos, eu posso falar, né, disso, aquela reunião de domingo, os almoços de domingo, né? Muitas vezes era uma orgia alimentar, né? Muitos pratos, muitas sobremesas. E aí, muitas vezes, no meu caso, não tinha bebida alcoólica, mas tinha sucos, refrescos, refrigerantes, etc e tal, no domingo. Olha só, olha o condicionamento sendo criado. E aquilo sendo considerado uma coisa muito normal. E a gente vai trazendo isso, né? Vai trazendo isso. Aí a gente cresce, a gente trabalha, e aí eu posso fazer qualquer dia da minha semana como se fosse um domingo. Olha só como é que está ali. Porque, na verdade, na vida familiar havia o consentimento. Era até sinal de carinho, era até sinal de fartura, era até sinal de comprometimento social. Então, é trazido e está lá no PowerPoint, e depois eu vou mandar novamente para vocês, né? Que eu não sei por que que não abriu, mas eu vou mandar para vocês e vocês vão ver o exemplo da vida familiar. É fundamental porque a família, mesmo eu contrariando aqueles valores, mas é um marco na nossa encarnação. E a doutrina espírita fala, pela lei de causa e efeito, não é por acaso que estamos naquele grupo. Maria Dolores, numa poesia, Agradeço, Senhor, ela diz isso, né? Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. A gente às vezes fala assim, hein? Família, ideia genial de Deus? E a minha não. Mas, na verdade, se a lei é do progresso, a gente só progride sendo desafiado. Só sendo desafiado, gente. Vocês não imaginem, né? Agora, nesse exato momento, eu, graças a Deus, estou muito bem. Que beleza, né? Mas na hora em que a máquina caiu, ai, dói dentro da gente, doeu dentro. Mas aí a gente começa a pensar, espera aí, mas não é por acaso, né? Não é por acaso que coisa acontece. Perturbação ou proteção são providências que vão ter que ser tomadas. Eu só vou ter que adiar a providência. Não é assim que as coisas, que a vida toca. E aí você vai trocando aquilo que está no Evangelho, intitulado ponto de vista. Dependendo do ponto de vista com que eu encaro a vida material, eu poderei ser mais ou menos feliz.
Sobre o ponto de vista materialista, ih, meu Deus do céu, logo agora vou ter que tirar um dinheiro, vou ter que fazer não sei o quê, não sei o quê, aquela situação toda. Sobre o ponto de vista espiritual, a prioridade é o trabalho que eu teria que fazer aqui. Essa é a minha prioridade. Se eu desencarnar daqui a pouco, a máquina fica, a casa fica, o corpo fica. O que eu vou levar? As reflexões, isso sim. Essas reflexões servirão até de amparo, de anteparo na vida espiritual como elemento localizador. Quem sou eu? Estou encarnado para quê? Qual é a minha destinação? É o progresso? Que, na verdade, a felicidade inalterável, ela só acontece em função do meu aperfeiçoamento. Essa é a minha felicidade inalterável. Flores, levamos. Conhecimento, levamos. E aí a gente começa a pensar, qual é o meu investimento maior na vida? Eu invisto em coisas ou eu invisto em mim mesma? Como é que eu posso investir em mim mesma oferecendo conhecimento? Esse tesouro ninguém leva. Trabalhando sentimentos. E o desapego é um sentimento que eu tenho que experimentar. Eu tenho que trabalhar, não posso esquecer. Começo com uma peça de roupa que eu não uso, né? Até chegar ao ponto que eu vou ser capaz do óbolo da viúva. Que eu vou ser capaz, como diz o irmão X, da parábola, né, relembrada, em que houve aquela criatura que deu tudo de si. Deu tudo de si. A viúva, ela deu, mas ela deu ainda coisas que ela possuía. Mas existia aquele homem que lavava o templo. Então ele doava o trabalho dele. Isso é dar de si. Ele doava do seu tempo, ele doava das suas forças e ele fazia escondido. Ele doava aquela necessidade que às vezes se tem de gratificação e reconhecimento. E aí alguém pode pensar assim, mas Deusa, o que é que isso tem a ver com dependência química? Tudo. Porque se a doutrina espírita entende como uma doença moral, uma doença nossa, eu só adoeço porque eu não entendo a lei de Deus. Eu não me vejo como filho de Deus. Eu acho o Evangelho uma coisa muito bonita para ser falada, não para ser ouvida, mas não para ser vivida. E dentro da vivência do Evangelho, eu vou começando a trabalhar o autorrespeito. Porque a gente tem, na trajetória do Evangelho, Jesus e evangelistas, pessoas que renunciaram muito, a ponto de Jesus falar: quem quiser me seguir, pegue sua cruz. É interessante, né? A cruz é nossa. A cruz é nossa. E podemos substituir a palavra cruz por experiência. Pegue a sua experiência. Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então a gente vai seguir Jesus com a nossa experiência, com a nossa verdade, sabendo que toda realidade existe para ser transformada. O meu estado agora é de espírito imperfeito. Ou melhor, é de espírito perfectível. Essa é a nossa condição, né? É melhor, né? O Geração Espírita dos Jovens fala: oi, galera, oi, perfectível. Nós somos perfectíveis. Esse é o nosso estado, né? Somos perfectíveis. Essa é a nossa realidade. Essa realidade que vai sendo transformada dia a dia, hora a hora, mas que vai depender de um fator chamado vontade. E aí eu tenho minha compulsão.
tenho minha dependência. Eu tenho vontade de trabalhá-la? É o primeiro ponto. Porque a gente tem as diferentes terapias. A doutrina espírita, ela não isola, né, o atendimento médico, o atendimento psicológico, né, tudo junto. Mas é muito bom quando você busca um setor que tem a visão espiritual do homem. Porque dentro da visão materialista, muitas vezes é química, uma química aceitável, uma química permitida, atuando em cima da outra química que não é liberada. Então, percebemos? Aí a pessoa se liberta de uma, mas entra numa outra dependência. Dentro do aspecto espiritual, é o aspecto libertador. Quando eu vejo o passado e vejo o futuro, eu penso, que futuro é esse que eu estou querendo para mim? E aí eu vou procurar. Eu vou procurar grupos de apoio. E casas espíritas, né? Muitas casas espíritas nossas têm esses grupos de apoio, que seguem lá a regra das Irmandades Anônimas, que é uma regra maravilhosa, maravilhosa, por quê? É irmandade mesmo. Criada por pessoas que sentiram na pele o problema. Porque quando você fala de fora é uma coisa, mas quem já passou é outra. Reúne a família também numa dor, porque a família também está dolorida, a família também está adoecida, para saber como é que se trata. E aí a gente vai ver que não é com sermão. Inclusive, eles falam alguma coisa, que quanto mais você tenta apertar, mais escapole. Por quê? Vamos lá na doutrina? Amar e ser amado é uma necessidade fundamental do ser humano. Então, no momento que eu ponho o sermão moralista, no momento em que eu aperto outro, ele pode fazer uma leitura que ele não está sendo amado. Aí ele vai para outro grupo. No outro grupo, ele tem aceitação porque são iguais. E quase sempre com uma liderança de alguém que não usa, mas a quem interessa a minha adesão em termos financeiros. E aí está lá o nosso amor, né? Seja ele criança, jovem, adulto, idoso, envolvido naquele grupo. Mas aí as Irmandades Anônimas é um grupo de ajuda que trabalha só por hoje. Só por hoje. E aí a pessoa controla. Tem os horários das reuniões. Hoje, né, tem online, mas as presenciais são excelentes. Mas tem online, no momento que a pessoa tem uma queda, na hora que ela tem uma queda, ela vai ver que A, B, C, D também tiveram. E que sempre é tempo de recomeçar. Olha que interessante, né? E aí, quando é na casa espírita, então, é muito bom, porque tem recursos fluídicos comportamentais, magnéticos. E aí a pessoa envolvida naquele clima que a casa espírita oferece. Por quê? Porque a obsessão é um dos fatores que leva, né, que favorece a dependência química. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, através de Chico Xavier e de Valdo Vieira, há um momento em que está lá o Cláudio Nogueira, meu parente que eu falo. Cláudio Nogueira está lá, né? E aí chega o espírito e fala assim: coça. Aqui o júbilo dele fala assim: bebê, Cláudio, quero beber. E ele sente uma sede, olha só. A sede seria para buscar água. Mas aí ele vai e pega o uísque. E aí ele começa. Ele começa. Só que daqui a pouco o outro espírito fala assim: agora é minha vez. E aí ele é usado, entre aspas, como um caneco. É só, gente. E aí vamos olhar nisso, no fumo, na cocaína, né?
na pedra, no sexo, em várias situações a gente pode ser usado de acordo com a nossa tendência. E aí, como é que eu vou saber se eu estou sendo usado ou não? Eu vou perceber que eu estou sendo usado quando as coisas começam a fugir de controle. Quando eu começo a desejar ardentemente aquela questão, e na minha cabeça está que se aquela necessidade não for, se aquele desejo não for resolvido, eu vou desencarnar, eu vou morrer. É essa a sensação, gente, do, do adicto. Eu tenho que ir de qualquer maneira. E a gente sabe que isso é concretizado na crise de abstinência. A criatura começa a ter uma crise que é real, é hormonal. E a desorientação podendo levar até ao suicídio. E isso, se for potencializado com a presença obsessiva, com o componente obsessivo, é mais sério. E quem é esse obsessor? É o inimigo de passado? Necessariamente não. Pode ser, pode. Necessariamente não. É alguém que durante a reencarnação ou as reencarnações adquiriu o hábito e em adquirindo o hábito desencarnou. Não tem como. E aí ele vai juntar com alguém que vai dar aquela essência, gente. O perispírito é um corpo extremamente sensível, né? Então ele vai ter o licor, a essência do álcool, a essência da cocaína, a essência do crack, a essência de qualquer situação, até a essência do prazer de comprar em excesso. Ele vai pegar aquilo, aquela essência. E aí, quando ele pega a essência, como é que o médium, vou colocar como médium, essa pessoa que é influenciada pelos espíritos, fica? Com uma sensação de vazio, né? Aí ele vai precisar de mais. É esse o episódio que a gente observa em determinados cultos, em determinados rituais, em que a pessoa bebe, 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 bebe durante horas e ela sai andando em linha reta. Não tem nada mais. Olha só. Alguém levou, né? Alguém bebeu através dela, né? E aí eu nunca tive essa resposta, mas se os espíritos que saem, ou que usam, conseguem andar em linha reta, não sei. Ou se no plano espiritual, eles ficam naquele estado de prostração, né? Naquele estado pós-uso. Então, obsessão é um ponto. E que lugar melhor para tratar de forma lúcida, de forma misericordiosa, de forma fraterna, obsessão, do que a casa espírita? É isso. Não é só através da reunião mediúnica, não, gente. Emmanuel já nos dizia que, já nos diz, né, que a reunião pública é a maior reunião de desobsessão. É isso. A gente às vezes acha que não, né? Ah, vou na reunião pública ouvir fulano. A gente não vai ouvir fulano, não. A gente vai na reunião pública para absorver a ambiência espiritual que os espíritos prepararam. É isso. Eles preparam uma ambiência. Quando a gente vai a uma reunião pública, eu falo e as pessoas sorriem, mas é verdade, né? A gente é fichado. O que é isso, né? Hoje eu iria entrar nessa reunião aqui. Aí os espíritos já viram, eu tenho certeza. Deus da Nogueira vai vir. O que a gente pode fazer para ele estar melhor? Eles preparam uma ambiência. Quando ele tem isso no presencial, melhor ainda, né? Ó, aí é preparado o ambiente. Aí a pessoa vai e entra. Às vezes a pessoa entra numa reunião, dorme a reunião toda. E muitas vezes ela dorme por quê? Porque alguém não quer que ela ouça aquele conteúdo. Então bloqueia.
Ela não ouvindo, ela não vai trabalhar o quê? A reforma. Porque toda reunião, gente, deixa um puxãozinho de orelha, né? Deixa um pontinho que você fala assim, puxa vida. Eu até brinco, falo assim, por que eu vim hoje, né? Por que eu vim? Eu precisava ouvir aquilo. E esses pontinhos vão somando e chega um momento que a gente começa a ter aquilo que está no Evangelho, horror ao mal. Não é horror ao mal comum, não. Horror ao mal que existe em nós mesmos. Meu Deus, como é que eu sou cristã e eu ainda penso assim? Como é que eu, como espírita, eu ainda crio tanto problema na minha casa? Como é que eu trabalho tantos sentimentos controversos na hora que aparece lá a notícia na TV? É isso que vai nos incomodando, é o ponto para a nossa reforma. E no momento que a gente começa a querer se reformar, vai cortando ó, os plugs, os links com esses espíritos. Porque a gente vai começando a gostar de coisas diferentes. Legal, né? E aí aquilo que a gente vai gostando não é o cardápio dele. Não é aquilo que ele gosta. E aí, se não há uma identificação, automaticamente vai haver a superação. Então, pontos importantes para a gente trabalhar. Primeiro, né? Reforma íntima, que é desculpe. Antes da reforma íntima, a vontade. A vontade de nos libertarmos daquele comportamento compulsivo. É vontade. Por isso que nas Irmandades Anônimas, assim, não adianta forçar. Vou levar você numa reunião, você pode até levar a primeira. Mas se a pessoa depois não quiser, é norma que não vai. E não vai adiantar nada que a pessoa não vai assimilar. Então, o primeiro ponto, trabalhar à vontade. Depois, né? É viver em comunidade. Por que não pode ser sozinho, gente? O Evangelho, no capítulo 16, item 15, fala: nós nos devemos uns aos outros. Nesse momento aqui, nós estamos nos ajudando e ninguém sabe quem é que está ajudando alguém. Ninguém sabe. Mas os espíritos aproveitam os laços magnéticos para efetuar as trocas fluídicas. Então, o nosso amor, quando ele vai para uma reunião, para evangelização, né, para reunião pública, ele está num ambiente restaurador. Ele vai receber alguma coisa através da conversa, através do entendimento fraterno, através do passe, através da água fluidificada, através das sessões de desobsessão, em que a gente, né, o movimento espírita, a gente não faz presencial, mas o nomezinho, o endereço, né, vai lá e vai ser trabalhado. E eu sempre falo que reunião de obsessão, de atendimento espiritual, não é exorcismo. Não é exorcismo. Inclusive, meus irmãos, eu acho muito ruim essa palavra limpeza. Ah, fazer uma limpeza. Limpeza é lixo, né? E gente não é lixo. Espírito não é lixo. Vai ter um acordo, uma conversa, e nós temos uma página do Dr. Herman, eu até gravei para o programa de amanhã lá na Rádio Rio de Janeiro, em que ele fala dos benfeitores espirituais. E ele diz que os benfeitores espirituais, muitas vezes, conversam com os nossos obsessores para melhorar o processo. Olha só, gente. Quer dizer, negocia para a gente, né? E aí toda negociação é para prejudicar alguém? É para expulsar alguém? A negociação tem que ser bom para os dois. E quase sempre em reunião de atendimento espiritual, há uma fala assim: existe coisa melhor para você do que ficar com essa pessoa. É oferecido algo melhor. Então, isso é muito bom, né? A gente pensar. E quantas situações em que a pessoa fala assim, interessante, hoje eu fico lembrando e eu nem entendo porque que eu gostava tanto daquilo.
Porque, na verdade, a pessoa tinha tendência, mas o gosto não era só dela. No momento que quem a utilizava saiu, a pessoa abandonou aquela questão. Então, vontade, reforma moral, convivência em conjunto, né? A convivência saudável que a pessoa pode ter, o auxílio terapêutico, passe, prece, prece. A gente ora muito pelos outros, mas dificilmente a gente ora pela gente mesma, né? Se eu tenho um fato na família, aí eu oro assim, Jesus, ajude fulano a se libertar desse problema. Mas será que eu penso que eu posso ser um instrumento na vida dessa pessoa? Senhor, que eu possa encontrar a palavra, que eu possa encontrar a atitude. A gente tem um caso muito interessante de um marido, né? E ele, antes de chegar para casa, ele começou, depois de um tempo grande de casamento, parece que o casal já tinha mais de 20 anos de casamento, eles iam separar porque a pessoa chegou, começou a chegar embriagada, sempre em casa. E aí, atendimento fraterno na casa espírita. E a pessoa falou: aproveite o amor que existe entre vocês. E a pergunta foi essa: como é que você pensa no seu marido? Coisa esquisita, né? Essa pergunta. Mas olha como plano espiritual intui direitinho. E a pessoa fala assim: quando chega lá pelas 6 horas, eu começo a pensar assim: lá vem o fulano. Lá vem o fulano, vai passar no botequim e vai chegar aqui daquele jeito. E aí, a sugestão foi essa. Começa a pensar na pessoa com muita vontade de chegar em casa, com muita saudade do lar. Começa a aproveitar esse amor, e aí era próximo das 6 horas, né? E evoca Maria de Nazaré, para que ela possa envolvê-lo com esse amor de mãe e ele venha. Gente, dali a 3 meses, a pessoa chega no centro espírita com uma abraçada de flores. O casal, ela e ele. Ele conseguiu se liberar. Olha só. E aí a pessoa falou assim, não é interessante, eu ia parar no botequim, mas eu pensava assim, eu pensava na comidinha que eu iria encontrar em casa, olha só. Nos netinhos, que já tinha um netinho novo. Então a pessoa foi tendo novos estímulos, né? Vou colocar novos gatilhos para chegar em casa. E aí, em 3 meses, a pessoa conseguiu se liberar, até porque o grupo mudou, né? A partir do momento que ele não parava lá, aquele grupinho começou a achá-lo muito careta, né? Muito estranho, tudo isso, né? Fulano tá esquisito, deve estar doente, né? E aí o grupo de amizades foi mudando também. A pessoa foi começando a entender, a acompanhar, né? A companheira na casa espírita. O netinho também estava na evangelização, aí contava coisas interessantes para o vovô. Olha como é que o ambiente familiar foi mudando, porque também foi instalado o culto do evangelho no lar, o estudo do evangelho no lar. Aquele pensamento de má vontade. Porque quando eu falo assim, lá vem fulano, é um pensamento de exclusão, né? De má vontade. Foi sendo substituído por uma vibração de acolhimento, uma vontade que o outro chegasse. Olha como é que muda o campo vibratório, o campo magnético. Então, naquela casa em que a chegada dele era motivo de contrariedade, passou a ser um ponto de apoio, um ponto de remédio, um ponto terapêutico, um ponto de cura. E aí os espíritos responsáveis por aquela família, os benfeitores espirituais dele, o anjo guardião, começaram a encontrar um campo amoroso, um campo propício para a cura daquele companheiro, já que
Está lá em nosso lar, amor é o alimento das almas. Então, meus amigos, a mensagem da doutrina espírita é uma mensagem de esperança. Nós estamos hoje, ou adictos, né? Ou estamos hoje no vício da maledicência, da ironia, do desprezo, dos apegos, estamos assim. Mas nós estamos de passagem. A nossa destinação é a perfeição. A nossa destinação é nos tornarmos competentes através das experiências. E, na verdade, não são aquelas experiências mais fáceis. São as experiências dolorosas que haverão de nos fazer melhor, não é? A gente só cresce, eu me lembro sempre, do amado professor Jário Bezerra, eu fui aluna dele, e ele falava, né? O desenvolvimento da inteligência se opera através da resolução de problemas. E os problemas podem ser os nossos ou daqueles que estão no nosso caminho. Então, a doutrina espírita vai nos ensinar na prevenção. E nas Irmandades Anônimas, fala assim, ó, evita o primeiro copo, a primeira baforada, a primeira mordida, a primeira compra, o primeiro jogo, evita o primeiro. É uma forma de prevenção. Mas se mesmo assim eu tenho muita vontade, eu tenho a oração. Eu sei que eu não reencarnei por acaso. Eu sei que eu tenho espíritos benfeitores que não podem viver no meu lugar. Mas como o Altivo, que é o fundador, foi o fundador lá do céu, ele falava assim, esses espíritos amigos não podem viver por nós, mas eles estão na plateia com muita vontade de nos aplaudir. Então, só de saber isso, dá uma força, né, Fernando? Até sorriu, né, Fernando? E a Eloá sorriram, né? Dá uma força muito grande. Eu sei que a tarefa é difícil, mas eu sei também que Deus, e a gente conversou ainda há pouco sobre isso, né, Rose? Parece até uma coisa interessante, né? Deus dá a tarefa para a gente vencer. A dificuldade vem para ser vencida. E eu tenho uma porção de gente vibrando para dar certo. Então, isso é uma visão que a doutrina espírita nos dá, que é fantástica, né, gente? É fantástica. Dona Ivone Pereira, ela fala naquele livro, acho que é o Fala Ivone, ela fala assim: ninguém falou que seria fácil. A nossa reencarnação é para a felicidade, não é para a facilidade. Então, a gente veio nesse momento para superar as dificuldades com o abençoado registro do Evangelho de Jesus, interpretado pela doutrina espírita à luz da reencarnação, à luz da imortalidade. Esse é o nosso projeto. Essa é a nossa nota de esperança. Aquilo que nós caímos no passado, hoje há o suporte para a gente não cair. Mas se nós cairmos, é só por hoje. Daqui a pouco, amanhã, vai ser um novo dia. Amanhã, como diz Emmanuel, cada dia possui colorações magnéticas diferentes. Aquilo que eu não consegui superar no dia de hoje, amanhã eu conseguirei superar com o amparo de Deus. Porque Deus, Jesus, os amigos espirituais, nosso anjo guardião, espírito protetor, que ajudou no planejamento da nossa encarnação, eles jamais desistem de nós. Nós é que muitas vezes desistimos. Achamos que não vai dar, somos fraquinhos, mas eles não desistem não, gente. Então, só da gente saber que eu posso cair, sim, mas tem uma mão forte, generosa, amorosa, para me apoiar, esse é o apoio que a doutrina espírita nos dá. E aí, se eu não perco a esperança em mim mesmo,
Eu não perco a esperança com o meu próximo, com o meu familiar, com o meu amor, que está, nesse momento, envolvido nessa condição. E se ele desencarnar em função dessa dificuldade? Com certeza, meus amigos, nós temos em Maria de Nazaré a grande mãe. É aquela que ampara o suicida direto, o suicídio indireto também, e a adição é um meio de suicídio indireto. É aquela que ampara os que desistiram, os que pararam no meio do caminho, aqueles que não se sentiram amados, aqueles que não souberam como amparar, como curar, como proteger, como abraçar a criança ferida que ainda existe em todos nós. Aquele que ainda não se considera filho de Deus. Então, a gente vai tendo no trabalho, na ação nobre, né? Esse movimento superior, esse movimento de acolhimento, de autoacolhimento, esse movimento de fortalecimento nosso para a gente. E aí, para a gente entender um pouquinho isso, eu vou trazer de Maria Dolores uma poesia intitulada Agradeço, Senhor. Ela diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que eu faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, poder, no meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. Doutras vezes, rogo-te favores, entre lamentação, choro, barulho, simples capricho, mera algazarra que me escapa do orgulho. Existem privilégios que eu desejo, reclamando-te o sim, que se me florescesse na existência, seriam desvantagens contra mim. Doutras vezes, rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me ensine a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me atendas às exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e toda vez que eu peça o que não deva, não me atendas, Senhor. Que possamos aprender com Maria Dolores, né? A pedir e a receber aquilo que a vida oferece a cada um de nós. Foi o que a gente pôde pensar um pouquinho sobre o tema. Tá? Deus abençoe a todos nós, muita paz e, como diria Francisco, paz e bem. Muito obrigado, minha amiga, por esse seu estudo, essa reflexão. Esse tema realmente, né, é muito importante para todos nós, muito importante. Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Dificuldades essas que precisam Uhum. ser trabalhadas. Às vezes a gente pensa que é uma bobagem, mas não é. Você falou aí sobre o vício da comida, né? O vício, Exato. porque muita gente acha que isso não é problema. O problema é a Não, química. Mas aquela mania, isso. né, de ficar com o cartão de crédito estourado, essa Isso. compulsão, né, pelo ter, pelo comprar, essa compulsão do alimento e outras, né, que nós temos aí Exato. de Shopee toda hora, né? É.
Coisinha Falar mal dos outros na rede social, né? maledicência, né? Então, fake news, todas essas são vícios que realmente atrapalham a nossa caminhada. Então, que nós possamos sempre buscar no Evangelho de Jesus, Jesus como nosso guia, modelo, né? Essa força para a gente vencer essa dificuldade em nós. Aí sim poderemos ajudar o próximo, mas primeiro precisamos olhar para nós e ver o que, que nós temos que está atrapalhando a nossa caminhada. Então, foi muito bom você falar conosco sobre isso e fique um alerta, não ficou, para a gente resolver essas questões. Que Deus te abençoe, minha amiga, abençoe seu E assim trabalho. seja, querida. Nosso beijo aos companheiros da Casa Espírita onde você trabalha. Ó, beijão aí para você. Obrigada. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui encerrando o nosso painel espírita sobre dependência química. Foram 5 palestras maravilhosas, foram contribuições importantíssimas para todos nós. Vai ficar tudo gravadinho lá na nossa página do YouTube. Quem quiser recordar, vá lá, tá bom? E que, mais uma vez, eu peço que Deus abençoe a todos nós, que nos dê ombros fortes, como dizia Emmanuel, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, enfrentando os obstáculos que surgirem, porque eles também são aprendizados para todos nós. Então, nós vamos encerrando a nossa reunião aqui da noite de hoje, e eu vou pedir para a nossa irmã Joana fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Agradecemos a companheira pelo estudo da noite, para as nossas reflexões. E vamos todos juntos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis e nossa Mãe amada, Maria de Nazaré, agradecendo a eles pelo amparo, pela proteção, pelo auxílio que eles nos dão no nosso dia a dia. E que procuremos nos esforçar para estarmos atentos a todos os momentos que surgirem, para nos auxiliar a nós mesmos e ao nosso próximo. Que Jesus derrame bênçãos de luz sobre todos nós, encarnados e desencarnados, sobre os nossos irmãos que passam pela dificuldade dos vícios, que são tantos que o mundo mostra no dia a dia da nossa caminhada. Que Jesus abençoe esses irmãos e que o Pai, Pai de todos nós, Pai desses irmãos que estão em dificuldade, proteja e guarde a cada um deles, dando força, coragem, para que eles possam se libertar desse caminho que tanta dor e sofrimento causam a eles mesmos. Que Jesus nos abençoe e que o Pai de amor e bondade nos proteja e nos proteja no nosso dia a dia, que tenhamos uma noite de paz, de descanso e de muita fraternidade entre as criaturas. Fique conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, desejando um beijo no coração de todos. E como diz Francisco, e Deus a lembrou, paz e bem para todos nós. Tchau, Boa gente. noite. Bom Tchau. descanso. De muita paz, de muita luz, tá? Tchau, tchau. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Eu vou encerrar aqui para todos.